também, não tem problema não. Fiquem à vontade. Boa tarde, aqui é Lúcia, da BVS Odontologia, e está sendo muito bom participar hoje da reunião. Infelizmente, teve umas do ano passado que deu problema no meu computador e não deu para participar, mas estamos de volta firme e fortes. Obrigada. Hoje vai dar. Hoje vai dar certo. Deixa eu ver quem mais entrou. Jonita, você já testou seu som? Não vi você falando ainda. Oi, Verônica, tá me ouvindo? Tá, ainda sim. Boa tarde a todos. Tarde. A Shirley vai entrar, a gente espera ela para começar. Você tem... Sandra? Alô, tchau. Oi. Oi, Verônica, é que eu estava falando com a Shirley, desculpa. Ah, tá. Ela já está se conectando, tá? Tá. Então tá bom. Desculpa. Vou esperar ela. Denise, oi, você nos escuta? Bem-vinda, boa tarde. Aqui mais Amanda também, boa tarde. Oi, boa tarde. Lília, boa tarde. Bem, são 2h05, vamos começar com a gente nos apresentando, e aí é o tempo que a Shirley se conecta. Tá bem? Eu vou deixar vocês se apresentarem primeiro, depois a equipe da Bireme junto, que aí, quem sabe, dá tempo da Shirley chegar. Bem, então, vamos lá pela ordem do que estão aqui aparecendo dos participantes, tá? Mara? Boa tarde, meu nome é Mara, eu trabalhei na Bireme há uns 15 anos atrás, trabalhei com a BVS Edolec e atualmente eu estou como consultora da Guzo Projetos, junto do instrumento de maturidade da BVS. É um prazer estar falando com todos vocês e apoiando nesse modelo aí de maturidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Mara. Lúcia? Boa tarde, eu sou Lúcia, da Faculdade de Odontologia, da BVS Odontologia Brasil. Estamos trabalhando para cada vez mais melhorar e expandir a nossa BVS, né, para levar uma quantidade maior de informação à área de ciências bucais, né? Então, é um prazer estar aqui participando desta reunião. Agradeço a todos e vamos firmes e fortes. Obrigado. Amanda, por favor, sua apresentação e de qual BVS você é, por favor. Oi, Amanda. Você tem microfone, Amanda? Escreve no chat, tá? Qualquer coisa aqui eu vou passar para a Andrea, por favor. Depois a gente volta em você, Amanda. Oi, eu sou a Andrea. Trabalhei na Bireme como consultora em 2008 e 2012. Estou novamente prestando serviço e colaboração com a Bireme, com a equipe da rede BVS e de referencistas. Espero contribuir e ajudar com o desenvolvimento dessas novas atividades, desse novo plano para 2021. E espero
Espero que todos se encontrem bem e mantenham-se salvos aí no Brasil. Obrigado, Andréia. Lília? Oi, Lília, você tem microfone? Lília? Tá, vamos passando, depois a gente volta, tá? Não tem problema. Camila? Oi, boa tarde. Meu nome é Camila Belo. Estou aqui representando a BVS Prevenção e Controle de Câncer. Estamos aí ansiosos para ter um instrumento para o fortalecimento da nossa BVS. Obrigada, Camila. Denise? Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Denise, né? Eu sou da BVS Veterinária e Zootecnia. Obrigado, bem-vinda. Chico? Boa tarde a todos. Sou o professor Francisco Lara, conhecido aí como Chico. Sou coordenador da BVS Enfermagem Brasil e BVS Enfermagem Internacional. Prazer, bom trabalho a todos nessa tarde. Obrigado. Glauci? Olá, espero que todos estejam muito bem, né? A gente sobrevivendo aí nesse período tenso. Meu nome é Glaucia, eu sou a bibliotecária da Biblioteca de Saúde Pública, responsável pela BVS Saúde Pública Brasil. Nossa BVS passou por uma reestruturação e a gente está a todo gás, tentando recuperar aí um tempo que ficou meio perdido, né? E é isso, gente. Eu espero que seja muito proveitoso essa nossa reunião. Beijo. Obrigado. Jonatas, você tem microfone? Ai, será que caiu o Jonatas? Estava aqui. Acho que eu não vejo mais ele. Josélia? Oi, tá. Da Escola de Saúde Pública, né? Tá. Acabei de ver ali no chat. Vamos lá, Robson. Oi, Robson, você tem microfone? A gente não te escuta. Eu vejo que você está com o microfone aberto, mas não te escuto. Agora está fechado. Não. Não está ficando aberto o seu microfone. Acho que você está tentando, né? Se você puder escrever no chat, por favor, de qual BVS você é, tá? Pedro, Paulo, por favor. Boa tarde, eu sou o Pedro Paulo, eu estou integrando agora a equipe da BVS-MS, estou aqui no Ministério da Saúde, junto com a Sandra e a Shirley. Ah, que bom. Prazer em conhecê-lo. Prazer. Sérgio Ricardo. Seu microfone está aberto, pode falar. A gente só não escuta. Oi, quase. Está chegando um som aqui. Está ouvindo? Agora sim. Cheguei a escutar um pedacinho, agora não mais. Não sei se você está falando. A Lília já falou, ok. Acessam. Bem, não escuto, tá, Sérgio? Se você conseguir colocar, por favor, no chat de qual BVS você está representando. Sulai.
É assim mesmo que chama seu nome? Sulay Hernandes. Não te escutamos. Bem, em qualquer momento, se vocês puderem colocar no chat, né, a BVS que vocês são, e a gente. Alguém tem que não falou, ainda tem microfone, quer tentar agora, que eu tenha chamado e que não tenha. Jonatas, Sérgio Ricardo. Tá. Bem, falta a Sandra ainda, mas eu te passo na hora junto com para a abertura, tá, Sandra? Bem, então é um prazer estar aqui. Bem-vindos todos vocês à primeira reunião da rede BVS Brasil. Eu sou Verônica Abdala, sou gerente da área de serviços de informação e produção de fontes de informação na Bireme há muito tempo. E hoje a gente está aqui com o chapéu, vamos dizer assim, da Biblioteca Virtual em Saúde, da rede brasileira, da rede BVS Brasil. Estou compartilhando, né, esse encontro aqui, vamos dizer assim, a responsabilidade desse encontro com a equipe da Bireme, a quem eu passo a palavra agora para a Juliana. Boa tarde, vocês me escutam? Escutam bem? Deixa eu ver se a minha câmera liga e dá um outro sinal que a gente não se vê, né? Bom, eu não sei se a Shirley vai falar antes, Vera, se ela vai conseguir fazer alguma abertura. Ô Ju, a Shirley estava tentando conectar no computador e ela não conseguiu. Aí eu mandei para ela o link pelo WhatsApp dela, ela vai tentar conectar pelo celular. Ela falou que consegue, mas não está conseguindo completar para entrar na sala, entendeu? Pode ser algum problema da internet dela em casa. Ela está tentando. Tá bom? Agora é só para se apresentar, Juliana, não é para começar. Tá bom. Tá. Bom, eu sou Juliana Souza, sou bibliotecária. Bom, a maioria de vocês já me conhecem, né? Então, eu trabalho na área de bibliotecas virtuais, acompanhando, prestando suporte, fazendo monitoramento e também acompanhando alguns projetos de bibliotecas virtuais. Trabalho junto com a Janita e junto com a Verônica. Bem-vindos todos, que bom contar com a participação de vocês e também espero que todos estejam bem. Obrigado, Juliana. Janita? Oi, boa tarde a todos. Eu sou Joanita, acho que a maioria também já me conhece, né? Trabalho com a Verônica e com a Juliana, fazendo acompanhamento aí do desenvolvimento das bibliotecas virtuais em saúde, junto com vocês. E estou muito feliz de estarmos retomando essa atividade, né, esse ano. Temos muito o que fazer e mesmo virtualmente, eu acho que, né, esse contato é muito importante, então estou bem feliz com o nosso plano de ação para esse ano. Rose? Olá, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Eu sou Rosimeire Pinto, bibliotecária da equipe de Verônica, sou responsável pela área de capacitação e atenção ao usuário e trabalho também com a rede de referencistas, que eu estou vendo algumas pessoas aqui que também fazem parte, e vamos iniciar aí esse plano de ação que eu tenho certeza que vai ser muito bom para toda a BVS e todas as redes que fazem parte da BVS também. Ótima reunião para todos. Obrigado. Tem mais alguém da Bireme com a gente? A Su não está não, né? Não. Tá bem. Parece que entrou mais algumas pessoas agora. Estou passando só para a apresentação. Johnny, você consegue usar o microfone? Só para se apresentar e de qual BVS você é. Acho que caiu, né? Ou não? Opa, chega algum som aqui? Opa, boa tarde. Perdão, estou com algumas questões de conexão aqui no interior. Prazer, Jonatas. Faço parte da BVS da Odontologia da Universidade de São Paulo. Muito prazer, bem-vindo, Jonatas. E está entrando agora a Cláudia, mas antes da Cláudia, deixa eu ver se a Sulay consegue falar.
Tá. Cláudia, a gente está na sessão só de apresentações. Eu vi que você entrou. Você quer se apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, eu sou Cláudia Guzzo, né? Trabalhei aí durante alguns anos na Bireme. Hoje faço algumas atividades de consultoria junto com a Bireme, junto com a rede BVS. Agradeço o convite. E uma boa tarde para todo mundo. Acho que vários aqui eu conheço já, tem gente que é novo também. Sim, sim, você conhece e participou ativamente das ações, né, para fortalecimento da rede BVS. A gente vai retomar isso. Então, bem, vamos dar início à nossa reunião. Eu queria passar a palavra para a Sandra, representando a coordenação da rede brasileira, da rede BVS Brasil. Sandra, por favor, tanto para a representação como para nossas palavras iniciais de abertura aqui da nossa reunião. Verônica, só um minutinho. Sim. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Aqui quem fala é Sandra, eu sou bibliotecária, né? Sou responsável, junto com o Pedro, pela Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, né? E junto em parceria com a Bireme, a gente, como diz, coordena essa rede BVS Brasil, né? Só para justificar, a Chile está tentando se conectar, mas ainda não conseguiu. Ela falou que conseguia, no final ela fala algumas palavras. E o que eu tenho aqui, como diz, agradecer, né? Porque mesmo com essa pandemia, nossos trabalhos estão, como diz, sendo desenvolvidos, né? E a gente percebe que a cada dia que passa, a nossa rede tem crescido mais, tem aumentado mais, né? Que a pandemia não foi um entrave, né? Para que nossos trabalhos continuassem, né? E cada vez mais a gente vê que isso está crescendo, está evoluindo, né? E hoje, mais uma vez, estamos aqui, né? Para a nossa primeira reunião do ano de 2021, né? E que possamos ter um excelente trabalho no dia de hoje. Obrigado. Eu vi que se conectou a Luciana. Você quer se apresentar, por favor, Luciana? Tá falando comigo, Verônica? Sim. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Fiz uma besteira. Peraí. Não, consegui. Não, consegui. Olá, como vocês estão? Primeiro encontro de 2021, não é? Eu gostaria de falar em nome da Fiocruz, em nome da BVS Fiocruz, e dizer do quanto é importante a gente ainda resistir com essa rede, né? E do quanto a biblioteca, o modelo BVS, ele é importante, apesar do tempo, da tecnologia, ela vem velozmente se modificando. Existe uma multiplicidade de fontes e com características bastante específicas. A BVS ela tem ainda um papel muito importante sob o ponto de vista do acesso à informação para quem está em busca e quem tem uma forma de acesso não tão potente, né, que não esteja numa instituição tão rica que possa contar com um portal CAPES, né, e que tenha um programa de pós-graduação, e principalmente isso a gente pode ter conta das escolas de saúde pública, da assistência da ponta, né, que cada vez mais diante a pandemia está nos dizendo do quanto a assistência ela precisa ter acesso veloz, tão veloz quanto os pesquisadores, porque eles estão na ponta para tomar decisão. A pandemia está colocando diante do cenário, né, do quanto você precisa ter a informação do lado para tomar uma decisão melhor, né, de que forma que essa decisão possa ser tomada. Isso é super importante. E eu acho que a
Fiocruz, perdão, a BVS, o modelo BVS, ele, de alguma maneira, ele atende a essa rede de saúde. Eu sempre defendi isso como uma estratégia, um modelo de acesso à informação interessante para os hospitais, né, para o acesso à informação, e ela está disponível 24 horas, ela não tem login, ela não tem oligopólio de informação, é uma produção que não está dentro das grandes bases da comunicação clássica, seja na América Latina com Lilacs, que dá tanta visibilidade, mas não acaba cobrindo tudo, nem no portal da CAPES. Então, ela atende ainda, de alguma maneira, a sistematização de informação para um enorme e vasto universo de pessoas, né, e de usuários de informação em saúde. Eu acho que isso é um bom olhar de como que a gente pode pensar, né, do quanto ela é importante nesse aspecto. Uma característica também, Verônica, que eu queria destacar, né, que às vezes as pessoas podem considerar até uma coisa mais desatualizada, mas o localizador de informação em saúde que virou recursos de internet, a gente está podendo fazer a catalogação das páginas web de saúde, né? Se a gente for pensar, ele tem uma ponta para a gente pensar de que forma interessante os recursos de internet, a gente está construindo uma memória da web, né? Ali, tentando, de alguma maneira, manter os sites catalogados e indexados e registrados e tentando fazer a curadoria dessas bases sempre que possível. Seria isso. Então, quero dar um abraço à rede e que a gente tenha uma ótima reunião. Que bom. Teremos, sem dúvida nenhuma, estamos animados. A Shirley conseguiu entrar, eu acho. Vamos ver. Shirley, me escuta? Seu microfone está aberto aqui para a gente. Deixa eu ver se... Fechou agora? Shirley, você quer tentar abrir o microfone? Shirley? A gente não te escuta ainda. Agora. Olá. Oi, oba! Oi, dificuldade, né? Então, olha, foi justo agora a gente ia começar a apresentação. A gente ficou a apresentação, a reunião, né? Melhor dizendo, a gente se apresentou, o grupo falou da representação, então a gente tem uma boa representação das BVS, no final a gente dá uma repassada, mas passa para você se apresentar e oficialmente abrir a nossa reunião, então. Obrigada aí pelo privilégio, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Eu sou Shirley, sou coordenadora da área de disseminação e informação técnico-científica do Ministério da Saúde e parceira da BIREM na condução aí, na organização das necessidades da nossa rede, né? Então, eu quero desejar boas-vindas, já que cheguei atrasadinha, a reunião já começou, desejar boas-vindas a todos, dizer que é um prazer ter esse momento de fala com vocês, que a gente está tudo muito atípico, né? Porque nós estamos aí passando por esse processo, mas que essa rede é mais importante do que nunca neste momento, né? Porque nós estamos tratando de questões de saúde, a informação em saúde é fundamental neste momento, mundialmente falando, e felizmente nós temos a BIREM aí nesse processo nos auxiliando, e então que a reunião seja muito profícua, pelo que eu li na pauta, Verônica, já quero parabenizar vocês, porque vocês estão sempre inovando, trazendo novas formas, novas técnicas, e o que vai ser apresentado hoje como uma forma de avaliação das BVS é muito bom, é um novo aprendizado para todo mundo, ou pelo menos para quem não sabe, né? E para a gente poder trabalhar junto com esse novo método. Muito obrigado para vocês e boa reunião para nós todos. Obrigado, Shirley. Bem, vou passar então para a Ju, para dar início à apresentação. Oi, gente. Obrigada, Verônica. Bom, Jô, você pode passar para mim. Gente, desde já vou pedir desculpas, porque estou também com alguns problemas de conexão aqui.
Eu estou no celular, no computador, olhando a apresentação pelo celular, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, desse plano de ação para 2021, uma proposta para continuar dando seguimento ao plano de fortalecimento das BVS no Brasil. E eu vou trazer um pouquinho dos antecedentes, pode passar, Jô, por favor, do que foi trabalhado com a Rede Brasil em 2019, né? Então, tudo começou lá no finalzinho de 2018, um trabalho que foi realizado com a consultoria da Cláudia, que também nos acompanha aqui na reunião hoje. Então, a gente começou um trabalho aí de iniciar, né, e fazer uma lista das instâncias de BVS no Brasil para poder participar desse plano de ação que foi realizado em 2019. Em dezembro de 2028, a gente teve representante de 23 instâncias que responderam a esse convite, né, para a elaboração de um plano de trabalho. Na verdade, foi um convite feito pela BIM para que a gente pudesse unir forças, um pouco aí na fala da Luciana, para poder melhorar e trabalhar mais em cooperação com as BVS da Rede Brasil. Em 2019, né, dessas 23, 19 instâncias enviaram os dados para a composição da linha base do projeto. Eu acho que vocês vão se lembrar da dinâmica que foi feita junto com a Cláudia. Então, a gente identificou quais seriam as linhas base para a gente poder trabalhar no plano de ação de 2019, junto com vocês. E em março, 16 instâncias participaram das sessões de acompanhamento do primeiro trimestre. Então, acho que vocês vão se lembrar, né, que a gente teve sessões por trimestre para poder acompanhar a evolução de cada BVS dentro das linhas que foram definidas no plano de ação. Pode passar, João? Eu trouxe essa imagem aqui, né, quis destacar essa reunião, porque foi uma reunião muito, eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito em colaboração, no qual a gente conseguiu também desenvolver algumas dinâmicas que foram trazidas para poder identificar quais seriam as linhas e as atividades que a gente iria trabalhar. Essa reunião foi realizada em dezembro, lá na BIREME, e também eu trouxe para poder lembrar o quanto é bom a gente estar em contato, o quanto é bom esse contato pessoal, e nesse momento tão difícil a gente infelizmente tem que fazer essa reunião virtual, mas a gente sabe que é necessário. Então é muito bom poder ver o quanto que a gente evoluiu de 2019 para cá, e a ideia é a gente continuar o trabalho que foi feito, né? Então dessa reunião, a gente teve como tema central como desenvolver e manter uma instância de BVS fortalecida, e foi utilizada a metodologia para poder identificar quais eram os objetivos e os principais resultados que a gente pretendia alcançar. Pode passar, Ju? Bom, dessas dinâmicas, dessas reuniões que foram feitas no final de 2018, comecinho de 2019, a gente identificou os 4 eixos principais de trabalho, né, quais seriam as linhas principais que seriam trabalhadas e priorizadas no plano de ação de 2019, que foi cobertura bibliográfica, indexação, atualização dos portais, usuários e fortalecimento das redes de cooperação. Então, essas foram as principais linhas que foram priorizadas para serem trabalhadas nesse plano de 2019. Pode passar. Eu trouxe aqui um pouquinho como resgate, né, para a gente não se alongar tanto, quais foram as atividades daquele plano que tiveram maior índice de execução, e também vou apresentar as que tiveram menor índice de execução, de repente, para a gente conseguir priorizar e trabalhar agora em 2021 também. Então, para que a gente não se esqueça, né, das linhas que ficaram talvez com um índice de execução um pouco mais baixo, um pouco menor, e que podem ser retomadas nesse plano de 2021. Então, 86%, né, a atividade de mapear as fraquezas da rede, ela teve um índice de 86% de execução, no qual foi identificando as instâncias que têm dificuldade em manter e atualizar as bases de dados bibliográficas. Então, nessa atividade de identificar as fraquezas, a gente pôde ver quais eram as BVS que tinham mais dificuldade nessa linha de ação. 83% identificar e mapear quais centros cooperantes não utilizam o FIADMIN. Eu acho que hoje a gente já tem um cenário um pouquinho diferente, né? De 2019 para cá, a gente vem trabalhando bastante com a rede
não só Brasil, mas também com a América Latina, para que todos passem a utilizar o FE-Admin. Eu acredito que hoje a gente esteja com um cenário um pouco mais favorável nesse sentido. E 73% identificaram as melhores estratégias para destacar os conteúdos bibliográficos. Então, essas 3 atividades foram priorizadas no plano e foram as que tiveram maior índice de execução por todos que participaram ativamente do plano de 2019. Jô? Pode passar. E as que tiveram um índice de execução um pouco baixo, que a gente talvez possa retomar agora em 2021, com apenas 18% mapear os perfis dos usuários potenciais da BVS. Então, assim, ainda é muito importante a gente reconhecer quem são os nossos usuários, para quem que a gente está trabalhando, para qual perfil do usuário que a gente está disponibilizando informação. Eu acho que é importante a gente retomar essa atividade, principalmente em tempos de pandemia, né? A gente saber qual a informação que a gente está levando e para qual usuário é muito importante. E a atividade que teve 0 execução foi colaborar com conteúdo para o documento para inclusão colaborativa em editais da agência de fomento. Essa linha, embora ela tenha tido 0% de execução, é uma linha que vale muito a pena a gente priorizar, porque a gente sabe que o maior gargalo, né, o grande gargalo, ou talvez um dos grandes gargalos da rede BVS, é justamente conseguir recursos financeiros para manter as ações e atividades da BVS. E essa linha tinha sido discutida com todos os coordenadores para que a gente pudesse identificar editais, para que as BVS, os próprios coordenadores, pudessem se submeter a esses editais e identificar aí uma nova linha, né, uma nova opção e uma nova oportunidade para conseguir financiamento para algumas atividades da BVS. Então, diante disso, eu considero essa linha extremamente necessária, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, para que a BVS não fique dependendo apenas de uma fonte de recurso, né, uma fonte de renda, e a gente consiga aí dar continuidade ao trabalho. Jô, pode passar. Bom, e acho que sempre vale a pena a gente retomar e destacar as BVS que tiveram aí uma boa participação, que conseguiram avançar, que conseguiram acompanhar todas as reuniões. Então, a gente destaca a participação da BVS Hanseníase, da BVS Saúde Pública e da BVS da Secretaria Municipal da Saúde, que tiveram aí bons índices de participação durante o plano de ação de 2019. Jô, pode passar. Bom, e aqui, essa última imagem, só para dizer o quanto estou morrendo de saudade de todos vocês, que a gente possa aí seguirmos juntos, firmes, cada um em suas casas nesse primeiro momento, mas que a gente possa no futuro, eu espero que em breve, não perdendo as esperanças, que a gente possa novamente estar aí reunidos, discutindo, participando de dinâmicas, cada um ouvindo as experiências de cada coordenador aqui de BVS, e que a gente possa manter aí essa união presencial cada vez mais viva. Por enquanto a gente vai mantendo aqui com o virtual. Mas é isso, nessa primeira parte. Obrigada. Deixa eu aproveitar aqui, acho que vocês estão visualizando, a gente tem uma dinâmica para fazer com vocês, e vocês podem participar no decorrer da apresentação, tá? A gente tem uma ferramenta chamada Slido, no qual a gente vai apresentar aqui algumas perguntas que a gente gostaria que todos vocês respondessem, participassem. Muitas das respostas podem servir para compor esse plano de 2021. Eu acho que para todos está aparecendo no Teams um Szinho, um ícone de um S, na barra superior tem a aba de participantes, tem a aba de chat, depois tem um outro ícone que é para colocar reações, e aí tem um S. Se todos clicarem nesse S, ao lado vai aparecer, onde aparece o chat, vai abrir uma opção do Slido, e no qual todos podem participar aqui pelo Teams. Quem não estiver aparecendo esse ícone de S, pode fazer a leitura do QR Code aqui, para poder participar e responder as perguntas.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o link também das perguntas, caso alguém não consiga fazer a leitura do QR Code aqui. Juliana, já está aparecendo uma pergunta, já pode responder? Já pode responder. Eu estou tentando abrir aqui, gente, realmente minha conexão está bem difícil. Vera, você pode ler a pergunta para a gente, por favor? Sim. Quem apertou a letra S, que está lá na barra superior, logo depois onde tem a levantar a mãozinha, né? Deixa eu só a câmera aqui, fazendo sinais com a mão, ninguém está vendo. Tem assim para uma carinha e levantar a mão, bem do lado direito superior, tem uma letra S envolta num círculo branco. Clicando nele, vai aparecer ao lado direito essa ferramenta Slido com a seguinte pergunta: quais estratégias foram utilizadas para seguir o trabalho com a rede de vocês, né, em tempos de pandemia? Então, aqui é quase que um brainstorm, uma palavra para representar aqui o que vocês, uma palavra ou duas no máximo, né, para representar aqui, como resposta a essa pergunta. Quais estratégias foram utilizadas para seguir o trabalho com a rede em tempos de pandemia? Valendo! Todos podem participar. A pergunta ela vai ficar aberta durante um tempinho. E aí vocês podem ir respondendo. E quem preferir pode entrar no site que a Joanita botou no chat, o endereço que é slido.com, e aí tem que se identificar aí com esse hashtag BVSBR. E aí também é uma forma de você participar, responder através do site do Slido ou aqui via esse espaço dentro da ferramenta que a gente está usando na reunião, dentro do time. Só tem 2 respostas até agora, vocês podem responder. Talvez deixar rolando enquanto a gente apresenta, né, Juliana? Pode ser. Fica melhor, acho que a dinâmica fica aberta aí, eles podem responder. Então, eu passo a palavra agora para a Joanita, que vai falar um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica do Plano de Ação de 2021. Jo, com você. Oi, boa tarde a todos novamente. Estou muito feliz mesmo da gente, né, estar desenvolvendo esse plano de ação junto. Acho que é super importante a gente trabalhar com a nossa rede, né, nesse momento em que a informação científica ela é tão fundamental, né, para que não seja divulgada fake news, para que realmente seja encontrada a melhor tratamento, a melhor vacina. Então, esse nosso trabalho como bibliotecário, ele é fundamental nesse momento, né, na organização da informação, na disponibilização da informação. Então, todo o trabalho que a gente vai desenvolver em rede é um trabalho que visa realmente a atingir o nosso usuário da BVS para que ele encontre da melhor maneira essa informação. Bom, o objetivo desse plano é trabalhar com vocês, né, trabalhar com toda a rede BVS do Brasil, com todas as instâncias, para fortalecer os portais de biblioteca virtual em saúde. E nesse ano a gente, né, tem uma novidade que é o instrumento de maturidade da BVS, que a gente vai falar também hoje, né, durante a nossa reunião. Então, o público desse nosso plano, né, nosso público-alvo são vocês, os coordenadores de biblioteca virtual em saúde, quem lidera os projetos, quem lidera a rede, organiza a rede, né, o trabalho colaborativo. Então, vocês, junto com essa rede, é o público-alvo dessa nossa ação, desse plano de ação. E ele tem, então, como base um instrumento de maturidade da BVS, que ele ferramentas de medição, critérios de análise, que busca identificar o nível de qualidade em que está cada um dos portais de biblioteca virtual em saúde, né? Então, ali a gente vai identificar os aspectos que precisam ser melhorados, que devem ser focados, e o que tem que ser desenvolvido, então, pela rede, né, pelos coordenadores da BVS, para a melhoria contínua dos portais e da rede da biblioteca virtual em saúde.
Bom, no plano de ação, o instrumento de maturidade, a Verônica vai apresentar um pouquinho mais à frente, para vocês entenderem do que a gente está falando, né? E vai ser a base para esse plano desse ano. E o plano, ele tem como uma metodologia de trabalho 6 encontros virtuais, né? Então, durante todo esse ano, a gente já organizou as reuniões que irão ocorrer até o final do ano. Então, vai ser sempre nesse horário das 14 horas. E a ideia das reuniões é conseguir organizar as atividades que serão realizadas nos meses seguintes e também dar todo o suporte, o acompanhamento, né, o suporte metodológico e tecnológico para que vocês consigam atingir, né, os objetivos, atingir as atividades que forem propostas. Né? Então, as atividades estão sendo divididas, definidas por trimestre, né? Então, a gente está começando agora, em março, esse primeiro trimestre vai até maio. Então, de março, abril e maio, a gente vai ter pelo menos uma reunião aqui, uma em cada mês, porque vai ser o primeiro trimestre, né, das atividades. O segundo trimestre são atividades de junho até agosto, né? Então, a gente tem aí um segundo trimestre, o terceiro trimestre de setembro a novembro, e depois, né, em dezembro, seria o fechamento desse plano, a nossa avaliação, né, do que foi realizado junto com vocês. Então, as reuniões já estão programadas, né? Salvem aí nos seus calendários, nas suas agendas. Essa é a nossa primeira reunião. Então, a gente vai ter depois em abril, em maio e em junho, né? São esses 4 meses seguidos, teremos reuniões. Depois, teremos uma em setembro, que já é relacionado ao segundo trimestre. E a última, que vai ser em dezembro, que é uma reunião, né, de fechamento das atividades. Essas são reuniões que a gente está organizando para realizar com a rede como um todo, né, com todos vocês ao mesmo tempo, o que não impede da gente fazer reuniões pontuais. Né? Então, quem tiver necessidades específicas ou tiver alguma dificuldade, né, quiser conversar para esclarecer alguma coisa, então a gente pode também definir algumas reuniões pontuais, né, de acordo com a demanda de vocês, para esclarecer, né, alguns pontos relacionados ao desenvolvimento da BVS. Então, essa é a nossa proposta, né? Vocês sempre vão receber no e-mail de vocês as agendas, né, para essas reuniões, mas também já está publicado no portal da Rede BVS. Então, a gente tem uma página, né, dedicada a esse plano de ação desse ano, de 2021, onde toda essa informação, então, todo o calendário, as apresentações, as gravações, né, tudo que está sendo discutido nesse plano de ação vai ficar salvo nessa página dentro do portal da Rede BVS. Então, a gente vai compartilhar com vocês aqui também no chat, mas vocês também acredito que já conheçam bastante, e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho também lá do portal da Rede BVS, para vocês verem onde estão essas atualizações, né, tanto dessa reunião, dessas reuniões do plano, quanto do instrumento de maturidade também. Bom, eu já vou passar então aqui para o instrumento de maturidade, né? Eu passo a bola aí para a Verônica novamente, que vai apresentar para você. Só um pouquinho, volta na anterior, só para eu complementar dar uma informação importante. Bem, a nossa rede é bastante ativa, né? E a gente tem várias linhas, né? Vários chapéus, vamos dizer assim. Então, a gente tem a rede que trabalha com a Lilacs, né? A rede de coordenação da Lilacs, temos de indexadores, a rede de referencista, a rede BVS Brasil, enfim, além das redes de vocês, né? Da saúde pública, da Fiocruz, enfim. São muitas reuniões e muitas ações. Ontem a gente teve a de boas práticas do processo editorial. Então, são muitas atividades compartilhando o mesmo público, vamos dizer, ou alguns, né, que se compartilham aí na rede. Então, a gente organizou um calendário para o ano inteiro de forma coordenada. Então, vocês têm toda essa... A gente fez, enfim, para que primeiro não chocar, né? Ficar muito pesado numa mesma semana, 2 ou 3 reuniões sobre o tema relacionado, enfim, a redes, e isso tudo está publicado no portal da Rede BVS. Então, e também a gente vai, uma vez, no primeiro dia da semana, na semana, a gente está divulgando o calendário da semana, porque ali vocês ficam sabendo tudo que vai acontecer numa única comunicação também,
para que vocês não fiquem recebendo tantos convites para reunião e acaba misturando um pouquinho e confundindo, tá bom? Então, essa é uma novidade importante, para a gente ter mais, otimizar bastante as nossas reuniões. Pode passar, Ju. Agora sim, Agora sim. Bem, o que eu tenho para mostrar hoje é assim muito esperado. A gente já discutiu esse tema sobre avaliação de BVS, de instâncias de BVS, inclusive nas nossas próprias reuniões que a gente teve, uma daquelas fotos que a Juliana mostrou, a gente discutiu bastante esse tema sobre, que chamava antes, certificação de BVS. Então, em função de de ajustar mesmo o conceito, o termo, o BIREMI pode certificar a BVS, somos uma agência certificadora, enfim, esse tema, inquietudes, vamos dizer assim, surgiram, e a gente, então, se debruçou, e agradeço também aqui a colaboração muito importante da Cláudia Guzzo, que foi uma consultora contratada, que analisou e fez a gente discutir, a BIREMI, né, junto com a equipe da BIREMI, sobre o que a gente tinha e de outro modelo de avaliar o que a gente está chamando agora de maturidade da BVS, né? De quanto a BVS está pronta, madura, né, funcionando bem. E aí a gente chegou neste modelo que proposto de 4 níveis, né, para posicionar ou avaliar uma instância de BVS, uma iniciativa de BVS, e um desses níveis que está aqui, claro que o primeiro é todo o início e até onde ele pode chegar. Então, esse é o que eu vou apresentar agora, um pouco mais detalhes sobre esse instrumento e qual é o resultado que a gente vai alcançar dele. Pode passar. Então, substitui o modelo anterior, tá? Agora não temos mais modelo de certificação, selos de certificação, tudo isso não existe mais e a gente está substituindo por esse instrumento. Bem, o que significa maturidade, né? Maduro, estar plenamente desenvolvido, né? Amadurecido, perfeição, excelência, é aonde a gente quer chegar, o topo maior. Quando a gente fala no âmbito de administração, de processo de trabalho, refere-se ao desenvolvimento completo, condição perfeita de algum processo ou atividade. Isso aqui com base só para a gente se localizar, né? Pode passar? Do que a gente está falando. Bem, o que muda do instrumento anterior, do processo anterior para esse novo? Completamente. É uma mudança significativa e muito importante. Primeiro que a gente tira desse conceito, assim, me dá minha nota e pronto, dessa situação assim, ok, ganhei a certificação, ganhei o selo de qualidade, vamos dizer assim, pronto, não tenho mais nada o que fazer. E, na verdade, não é bem assim, né? É uma questão que tem que ser promover uma continuidade. Você tem sempre que almejar estar num nível superior, subir mais um degrau, né? Então, esse é o processo. Outra mudança importantíssima, quem fazia avaliação antes? Quem fazia avaliação? Era a BIREMI, juntava 2, 3, podia ter pessoas colaborando e a gente fazia essa avaliação. Agora não, a avaliação é uma autoavaliação, são vocês que vão avaliar. Então, cada coordenador de instância BVS pode reunir seus comitês, seus grupos de trabalho, seu comitê consultivo, executivo, enfim, e avaliar, né, cada um dos pontos que eu vou apresentar, e isso pode ser avaliado em qualquer momento, e o resultado dessa avaliação é o valor entregue desse instrumento. Vocês vão ter, olha, sua instância de BVS foi respondida, né, avaliado nesses níveis, nas diferentes dimensões, que eu vou explicar um pouquinho, e também apontando, sugerindo que ações você deve implementar para subir de degrau, tá? E isso é o que a gente vai usar para definir o nosso plano de ação. Claro, essas sugestões do que você tem que implementar para subir de degrau, você pode priorizar. Esse mês, ou esse trimestre, ou este ano de 2021, eu vou fazer essas e essas aqui ações, e isso vai, então, estar refletido no plano de ação de 2021. Então, por isso que casa muito bem esse instrumento com o plano de ação, tá bom? Então, deixa eu apresentar o instrumento agora. Pode passar, Ju. Bem, como eu falei, ele está nesses 4 níveis, bem, tudo que eu estava falando está aqui um pouco
nesse slide, né, que é um processo de autoavaliação, porque é mais sustentável, né, envolve mais, quer dizer, dá a oportunidade de uma participação dos principais interessados, que são vocês, não é a Bireme. A certificação não era para a Bireme, entendeu? Então, era um processo realmente perverso, vamos dizer assim, e que não respondia ao que a gente precisava, né, de indicar aonde a gente precisava seguir melhorando e ampliando, tá? Então, isso foi baseado, a gente fez um processo muito rico de análise de benchmark, olhando os outros modelos, fizemos vários exercícios de cocriação, atividades já no tempo de pandemia, então já foi tudo à distância, e a Jolita e Juliana participaram ativamente desse processo, além da guiado pela Cláudia. Eu também participei, enfim, e a gente também testou, fez alguns pilotos antes de colocar aqui à disposição de vocês. E foi baseado, principalmente, o modelo a gente escolhido foi o que está sendo usado na OPAS para avaliar sistemas de saúde. Pode passar. Bem, o processo avalia a BVS em 4 dimensões. Então, você pode estar no nível de maturidade inicial, em uma dimensão, e no nível mais avançado, vamos dizer assim, lá no step 4, ou 3, ou 2, em outro. Então, isso não é não te posiciona fixamente num degrau e pronto, como a gente tinha antes, é certificada ou não certificada, né? Ou certificada com condições. Então, não tinha aí isso em tudo, quer dizer, eu completei todas as dimensões e sempre há algo que a gente possa melhorar. Então, a dimensão tem relação com o modelo da Biblioteca Virtual em Saúde, com os pilares que sustentam a Biblioteca Virtual em Saúde, que é o trabalho em rede, a cooperação, qualidade das fontes de informação, entender o usuário, promover, enfim, capacitação com usuários, promover o uso da informação que a gente disponibiliza na BVS. Então, são várias dimensões trabalhadas numa iniciativa de Biblioteca Virtual em Saúde, além do portal físico mesmo, né, o site. Então, o primeiro é a governança. Então, todo aquilo que tem a ver com comitês consultivos, de estabelecimento de rede, de incentivar a cooperação, de compartilhar, enfim, todo esse aspecto que tem a ver com a governança da BVS. O segundo pilar é o conteúdo, são as fontes de informação, atualização, com cooperação, respondendo às principais necessidades dos usuários. Então, são vários aspectos aqui a serem avaliados em relação aos conteúdos da BVS. Pode passar. A terceira dimensão é a questão do serviço, é o usuário, para quem, né, a gente usa tudo isso. Então, como estamos desenvolvendo esse serviço, estamos alcançando os usuários, estamos entendendo o que o usuário quer, estamos mapeando essas necessidades, estamos acompanhando os acessos à BVS. São uma série de ações aqui que precisam ser realizadas dentro dessa dimensão, e aí também a avaliação. O quarto são os sistemas utilizados, a parte da tecnologia e metodologias. Então, queremos um portal bonito, funcional, com uma boa navegabilidade, acessibilidade, usando o WordPress, enfim, com responsividade. Então, tudo isso são características importantes de serem avaliadas dentro dessa dimensão. Podemos passar. Então, com base em uma série de perguntas para cada uma dessas dimensões, que vocês vão responder e vão avaliar, vai vir o resultado, né, que posiciona cada uma dessas dimensões em um determinado nível. São 4 níveis. Então, o nível 1 é a fase ainda inicial, então está começando, né? Então, onde a gente tem uma BVS, está iniciando, ou ainda que só iniciou e que não avançou muito, ou que perdeu muito da sua governança, por exemplo, tinha um comitê consultivo muito operante, uma rede muito operante, mas regrediu isso, então ela pode, nesse momento, mesmo tendo tempo, né, já de rodada, né, pode ser que esteja numa fase bem inicial ainda em termos de governança e de trabalho em rede, etc. Pode passar. O nível 2, aliás, o nível 1 pode ser para tudo, não só para governança, tanto para as fontes de informação, nas dimensões.
Então, cada uma das dimensões você pode posicionar, né, de acordo com uma autoavaliação, vai ser, o sistema vai indicar em que nível que está. Esse nível 2 é o de operacionalizado, foco na implementação de melhores práticas, quer dizer, ainda já tem uma instância de governança constituída, já tem um portal, já tem um site, já tem um conjunto de fontes de informação, já usa as metodologias, quer dizer, já está funcionando, tá? Pode passar, nível 3. O nível 3 já é muito bom. Então, ele já tem tudo funcionando, já atende tudo, enfim, e já está em plena operação, funcionando. Claro que sempre a gente tem que almejar, melhorar, né, e chegar ao ótimo, vamos dizer assim. Mas aqui já está excelente, já está funcionando bem, já tem os temas prioritários, já trabalha com os usuários, enfim, posicionar nesse nível 3 aqui é muito bom nível, e aí tem todas as características desse nível 3, também aplicado para as 4 dimensões. E o nível óptimo, né, optimizado aqui. Então, é assim, a instância de BVS é modelo, é exemplo, é estratégia de sucesso, inova, ela vai muito além do que tem no nível 3, vamos dizer assim. Então, ela realmente é referência, inova, e é um caso de sucesso, vamos dizer assim, é um benchmark que pode ser seguido ou né, inspirado, vamos dizer assim. Tá bem? Então, mais uma vez, os 4 níveis, as 4 dimensões podem ser avaliados e posicionados em um desses níveis. Então, já não é mais só um nível geral para a biblioteca como um todo. Então, nesse processo de definição da avaliação, quer dizer, é o que eu já falei um pouquinho, vem desse processo de autoavaliação, então isso é muito importante, e vocês podem responder e ter esse instrumento de avaliação para responder a qualquer momento, vai para vocês o resultado. A BIREME recebe uma cópia, mas é para a BVS. Isso você pode publicar no site, se vocês quiserem, enfim, é uma opção, mas não é uma obrigação, tá? E vocês, para vocês, é para a gestão da BVS. Então, essa informação é que tem que ser usada, então, para vocês terem um diagnóstico da situação e identificar ali aonde que precisa de uma ação, tanto para continuar, né, evoluindo, como para, enfim, chegar a um novo nível, mas também para resolver alguma situação que esteja aí bastante no nível muito inicial. Então, merece. E isso de uma forma priorizada. Então, vocês não precisam trabalhar, obviamente, onde você já alcançou o nível 3, você pode dizer assim, ok, vou ficar aqui com isso e vou priorizar as ações ou então alguns aspectos que foram classificados ou posicionados lá no nível 1 ou no nível 2, por exemplo. Tá bem? Então, isso é muito importante. É para vocês. Pode passar? E aqui está, então, o instrumento de maturidade. Então, entrando, o ideal seria a gente mostrar lá no site, mas deixa eu só dar uma passadinha nas páginas para vocês verem aqui. Então, está lá na rede BVS, no final a Janita mostra onde está. O instrumento de maturidade apresenta 38 perguntas, quando aperta em iniciar, vai numa sequência, pode ir. Cada pergunta tem pesos, né? Então, a gente atribuiu a relevância daquele dado dentro do conjunto daquela dimensão. Pode passar. Já acabou, né? Tá bom, talvez seja, então, interessante mostrar lá dentro da plataforma. Tá? Então, só terminando o que eu estava falando, para cada conjunto de perguntas, para cada pergunta, a gente tem todos os pesos a atribuir para poder, então, identificar em que nível foi de cada instância. Tem uma coisa muito importante que eu não falei, é que também, junto com o modelo desse instrumento de maturidade, nós atualizamos o guia da BVS. Então, se puder entrar na página, Janita, o guia da BVS é a nossa Bíblia, né? Então, ele foi lá desde o início, a BVS tem 23 anos, se eu não me engano, eu sempre erro nas contas aqui. Enfim, enquanto modelo de BVS, né?
e nasceu com o livro da BVS, a gente chamava esse, livro da BVS, e ele foi sendo atualizado, acho que teve 3 ou 4 atualizações. Então, essa é a atualização do Guia BVS, estamos na página da BVS, onde está o guia aí, mostra para mim, baixa um pouquinho. Isso, Guia da BVS. Então, aí está todo o PDF, mas claro que a gente desmembrou todo o Guia da BVS nessas informações, nesses conjuntos de informação do site. Então, sobre os pilares da BVS, como criar uma BVS, o que é governança. Então, aonde a gente destrinchou, vamos dizer assim, parte do guia que está representado aqui no site. Mas o guia todo está aí, o que está as versões anteriores, está aí, ó, além do livro, teve em 2001, 2005, 2011 e agora 2021, e o próprio livro original. Então, essa já é a 5ª versão do Guia da BVS, que não se perdeu em nada dos seus fundamentos. Trabalhar em rede, cooperação, descentralizado, fontes de informação com critérios de seleção, acesso aberto, pensando no usuário. Esses fundamentos nunca foram tão atuais, vamos dizer assim, continuam muito atuais. O que a gente mudou é a forma de chegar e de alcançar, de trabalhar com esses fundamentos, vamos dizer assim, pautados nesses fundamentos do modelo BVS. Ok, pode voltar. E aí a gente tem agora o instrumento de maturidade. O que a gente começa agora, nessa fase? O modelo de instrumento de maturidade ele não está totalmente implementado, vamos dizer assim. Qual o módulo que está faltando? Um módulo que vai aportar onde vocês precisam trabalhar, né, de acordo com a autoavaliação, aonde precisa as sugestões, né, de ações para que vocês avaliem o que vai priorizar dentro do Plano de Ação 2021, tá bom? Então, essa fase que começa agora, a gente tomou essa decisão deste mês, até a próxima reunião, que eu não lembro a data, em abril, a gente vai entrar num processo para que vocês naveguem aqui nesse instrumento, testem o instrumento. Então, pode entrar à vontade, responder, não está valendo ainda, mas que respondam de forma assim, como se estivesse fazendo realmente, para poder nos indicar melhorias. A gente quer ter o feedback de vocês, não entendi essa pergunta, enfim, achei que faltou tal pergunta, ou tal aspecto que não está nesse instrumento, enfim, qualquer coisa é muito importante. Ver se vocês recebem de volta, vai por e-mail de quem respondeu a resposta, enfim, se está de acordo. É um teste mesmo, a gente está botando na rua para testar durante esse um mês. Fechado isso, a gente apresenta na próxima reunião um modelo já valendo e já implementado esse módulo que vai dar a indicação dos pontos aonde precisam melhorar. Quer passar, Joanita, para dar uma mostrada como funciona? Então, entrou no modelo, iniciar, tem que colocar o nome da BVS, tem português, espanhol e inglês, né? A gente já fez esse trabalho com a Rede América Latina, a gente está trabalhando em reuniões separadas com o Brasil e com a rede que fala espanhol, para facilitar a nossa comunicação. Então, eles já estão experimentando esse modelo de maturidade. Então, aqui, tem 4 perguntas aqui sobre esse tema. Então, à medida que você vai no próximo, você dá o nome da BVS. Aqui é só para essas 4 perguntas só são de identificação. Claro, algumas são obrigatórias, né? Porque, enfim, a gente precisa o nome e o e-mail, e aí também o e-mail que a gente vai colocar a resposta vai para o e-mail, tá? Aí, cargo, acho que não chegou aí. Qualquer coisa aí só para a gente passar. Agora sim. Então, nesse e-mail de contato aí é para onde vai ser enviado a resposta do instrumento, o resultado, melhor dizendo, tá bem? E a BIREME recebe uma cópia. Aí agora vem pilar por pilar um conjunto de perguntas. Explica o que é esse bloco, governança da rede BVS, só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. E aí começa, então, uma série de perguntas e você vai respondendo. Comitê consultivo, todas têm uma nota do que é que a gente está falando como comitê consultivo, né, para
Pode ser que a biblioteca chame de outro nome, mas o comitê consultivo, o que é, está aí descrita a definição, e você vai responder em função dessa definição que está aí. E aí o comitê técnico, pode chamar de comitê, grupo operacional, comitê executivo, o nome que for, não importa, mas realiza essas funções que estão aí descritas, tá bem? E assim vai respondendo e vai passando de pergunta em pergunta, até chegar a todas as perguntas. Eu acho que tem a mesma quantidade de opções de resposta, 4, e atrás de cada uma dessas respostas é que tem os pesos, para que a gente possa, então, classificar, vamos dizer assim, as dimensões naqueles 4 níveis, tá bem? Essa é aí o segundo pilar, conteúdos, aí tem mais um conjunto de perguntas, e vocês vão respondendo até chegar no final, e você vai ter acesso a essa informação no seu e-mail. Tá bom? Na planilha embaixo, tá vendo? Vai dizendo o caminho que você já está percorrendo, você pode salvar para continuar depois. Então, é algo que, às vezes, você não tem toda a informação naquele momento, não tem problema, pode salvar e você... Então, testem tudo isso, salvar para continuar depois, tenta continuar depois para ver se está funcionando. Enfim, tudo isso é muito importante, esses testes na real, vamos dizer assim, estamos no ensaio clínico, na fase 3 aqui, da vida real, tá bem? Para depois, então, ser aprovado pela Anvisa e liberado para todos. Essa é a ideia. Não sei se Juliana, Joanita quer completar, então também a Cláudia Guzzo, que foi quem desenvolveu, e a Mara também foi consultora desse projeto. Se quiserem complementar, por favor, e também vamos abrir para as perguntas de vocês e comentários já, e vocês vão levantando a mão. Não te escuto. Agora sim. Não, a gente não escuta. Ju? Aí. Oi, Vera. Só complementar, né, que é um pouquinho dessa sua fala, que o importante é a rede identificar que eles vão ter um nível, né, geral. Então, por exemplo, a BVS pode ser classificada no nível 3, mas cada uma das dimensões, acho que foi um pouquinho do que a Mara também reforçou na reunião passada, né? Cada uma das 4 dimensões que a Verônica apresentou, elas também recebem uma classificação. Então, de repente, a BVS está no nível 3, como um nível geral, um nível total, mas, por exemplo, no item de governança, ela é nível 2. Na parte de usuário, ela esteja nível 1, por exemplo. Então, são ações que depois, com o relatório que vocês receberem, vocês vão conseguir identificar exatamente em qual nível cada uma dessas dimensões vocês estão, e que vocês podem priorizar. Então, de repente, na parte de tecnologia, a BVS é nível 4. Isso quer dizer que ela já está com o WordPress, com os plugins atualizados, utilizando os plugins da BIREME e outros plugins, utilizando o FIADMIN, todas as ferramentas novas que a BIREME está desenvolvendo. Mas, de repente, na parte de governança, ela ainda é nível 1. Isso quer dizer o quê? Que ela precisa ainda desenvolver, talvez, estratégias de atuação com o comitê consultivo, precisa melhorar o trabalho em rede, precisa ainda desenvolver a matriz de responsabilidade para ter um desenvolvimento descentralizado. Então, isso é legal também, né? Porque esse modelo de maturidade, ele te dá um nível geral, então a BVS, de repente, está no nível 3, mas por cada dimensão, ela recebe também um nível, e aí o coordenador consegue identificar onde está a fortaleza e onde está, né, a debilidade para poder avançar. Obrigada, Juliana. Então, exatamente isso. E mais uma coisa reforçando, é para vocês. Isso não vai ficar público. Minha biblioteca ganhou, estou no nível 7, 4. É para cada um, não é algo... não vai expor ninguém, não é nada disso, não é esse o objetivo de jeito nenhum, é ser realmente uma ferramenta de gestão. Tá? Esse é o propósito desse instrumento que serve muito para a BIREME também. É muito importante a gente saber, enfim,
quais são as principais necessidades das instâncias de BVS, porque isso vai exigir nosso trabalho, nosso apoio, enfim, nossa colaboração, um acompanhamento com a BVS. A gente está disponível para marcar reuniões, para a gente conversar sobre isso juntos e traçar planos de ação para, enfim, que dê conta aí de enfrentar aqueles pontos aonde vocês foram a BVS foi classificada ou foi posicionada. Eu não gosto muito dessa palavra classificar, nota, né, e tal, porque não é isso, é um diagnóstico mesmo, aonde estamos, tá bem? Essa que é a ideia. Não sei se Cláudia quer complementar alguma coisa e também quero escutar a Shirley depois. Deixa eu só aproveitar. Vocês já apresentaram super bem aí a ideia e o conceito. Obrigada. Jô, consegue falar? Pode ir. Consigo. Não, um pouquinho antes só da Shirley comentar, só queria, eu coloquei aí no chat, né, quem tiver alguma pergunta, se tiver sem microfone, pode escrever pelo chat, que a gente responde também. E a gente abriu uma outra pergunta, né, do Slido, que é quais ações foram realizadas pela BVS para facilitar o acesso à informação sobre Covid? Né? Então, essas duas perguntas, né, tanto das ações que foram feitas com a rede durante esse período de pandemia, que é um período que ainda estamos, né, e quais ações estão sendo feitas agora, são duas perguntas que as respostas vão ajudar muito também a gente a definir, né, planos e atividades conjuntas com a rede para facilitar o acesso e para trabalhar em rede. Então, às vezes, uma BVS teve uma ideia, né, de trabalho em rede que as outras não tiveram. Então, eu abri uma outra pergunta aí no slide, quem quiser participar, puder participar, né, com a gente, tá tanto aqui dentro do próprio Teams, quanto acessando aquele link que está lá no chat, tá bom? Obrigado. Vamos participar. Shirley, você ainda está por aí? Estou. Ah, que bom! Estou aqui. Bom, muito bom, né? Adorei tudo que eu ouvi. Eu acho que a última reunião, vocês já referiram que a gente estava um pouco incomodado, né? Várias BVS falaram que não era muito justo o processo que estava acontecendo, né? Que algumas conseguiram se desenvolver com um pouco mais de apoio, de facilidade nas suas instituições e outras não. E a gente ficou de pensar isso, eu lembro que Cláudia anotou e pensamos algumas coisas. Então, está aí o resultado, felizmente, né? Uma ferramenta moderna. Uma das coisas que até eu anotei aqui é a questão de autoavaliação, né? Nós vamos trabalhar com autoavaliação. No momento que nós, enquanto unidades descentralizadas, porque cada uma é uma instituição, está ligada a uma instituição, tem o modus operandi, tem suas possibilidades, né? De crescimento ou não, e a gente está se autoavaliando enquanto instituição. Isso é bom para dentro dessa BVS. Então, eu consigo perceber, é um exercício que me leva a perceber, independente do ranking, se eu vou estar melhor, qual é o posicionamento que eu vou ter, eu estou olhando para a minha instituição e buscando melhorias. E isto, nós conseguimos evoluir, melhorar os nossos processos internamente, e depois nós vamos, cada um com seus resultados, trabalhar em rede, que isso é muito bom. Por quê? Porque nós temos um apoio, né? Tem, como a Ronita falou agora, a questão do benchmark, né? Que a gente, às vezes, na última reunião, acho que a gente conseguiu ver isso, né? Alguns resultados que as pessoas conversando ali logo, olha, tu fazes isso, eu posso cooperar com isso, outra, né? Buscando mais a cooperação técnica, que isso é muito importante, né? Em função dos custos. Então, eu achei muito importante isso, a gente poder se autoavaliar enquanto instituição, com o conhecimento que a gente tem da instituição da gente, e a gente tem um autodiagnóstico, né, da equipe, e agora nós vamos tanto nos posicionar, como trazer como feedback, como tu falaste, Verônica, para a rede, e no caso para a BIREME, que institui as mudanças, institui não, que nos ajuda a pensar as mudanças, e traz aqui como uma proposta, ver quais são os pontos, é como se estivesse fazendo um SWOT, né? Quais são os pontos fracos para todo mundo, né? O que todo mundo está buscando? Onde é que a gente tem a gente pode estar ajudando nesse momento? E a gente está vendo um cenário de todos. Então, assim, ó, eu estou parabenizando, estou muito feliz. Eu acho que esse processo, eu adoro gestão, né? As coisas que a gente pode transformar, e a palavra governança aí nesse processo também é muito importante, né? E governança não é só gestão. Então, a gente começa
a se apropriar mais e a buscar mais determinados conceitos e conseguir evoluir. Acho que é uma bela forma da gente crescer. Parabéns. Obrigado. Eu estou vendo aqui as mensagens, a Mara escreveu uma importante, que como que a gente vai receber o feedback de vocês, né? Então, printa a tela, sempre um print screen da tela, e vem com uma anotação, né? Pode trabalhar a imagem, né? Fazer um círculo lá, assim, do ponto, ou simplesmente escrever qual é a sua recomendação, observação, dúvida em relação àquilo que está sendo printado ali, né? O que está sendo mostrado na tela. Isso vai facilitar muito para que a gente identifique aonde está enfim, do que você está falando, tá bom? Você quer falar, Mara, é isso? Isso, mais um comentário, até puxando o gancho do que a Shirley falou, que é em relação à opinião de mais de uma pessoa na rede. Então, vai ter alguns casos que vai ter um representante na BVS, mas pode ser que numa mesma instituição tenha uma equipe trabalhando. Então, é importante que, nesse caso, essa equipe se junte para fazer o preenchimento, porque nós temos, na hora de preencher a ferramenta, tem um único espaço para preencher o e-mail, que é o e-mail que vai receber o diagnóstico. Então, seria interessante marcar um momento para fazer esse preenchimento de diagnóstico e combinar qual seria o e-mail que colocaria ali para estar recebendo esse diagnóstico. Não que não possa preencher mais de uma vez, mas se cada um na instituição preencher, pode ser que tenham pensamentos ou respostas diversas e até que sejam convergentes, não sejam convergentes, né? Então, a ideia é que junte a equipe, se alinhe para fazer o preenchimento aí desse formulário. Boa, exatamente isso. Bem, qual é o objeto que está sendo avaliado, vamos dizer assim, é a instância BVS, é a BVS. Claro, a instituição é parte disso, mas não só uma, todas as instituições da rede, né? Mas o objeto aqui sendo avaliado é a instância BVS, tá? Então, é muito interessante reunir um grupo, seja como for, e discutir cada pergunta daquela, entrar num consenso, porque é como se você estivesse fazendo a autoavaliação da instância de BVS. Não, é uma autoavaliação da instância BVS. Então, vale a pena ter aqui, porque vai ficar difícil, cara, então eu vou pegar várias pessoas respondendo, depois a gente vê, tira uma média disso. Vai ser difícil. Vai ficar muito, porque sempre vai ficar qual daquelas, né? Você pode até comparar para ver o quanto faz de match, mas aqui não é o objeto, não é esse, né? Não é fazer um processo de seleção, que aí você pode contratar 2 revisores, ou estabelecer 2 revisores para ver se eles coincidem. Não é bem isso aqui, né? É um processo de autoavaliação mesmo, de diagnóstico. Vamos pensar, será que a gente está fazendo isso mesmo? Quase de autoconsciência aí também para vocês, e sem essa preocupação que aquilo é para a BVS, de vocês, tá? Então, não se preocupem, não vai ter nenhum problema de exposição aqui. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Acho que é a Tatiana, né? Levantou a mão? Não. Eu vi alguém. Tudo bom? Estou te vendo aqui. Oi, Verônica, tudo bem? Que bom ver vocês. Só queria só dar uma boa tarde mesmo. É importante essas reuniões, né? Ver o rostinho, ficar também no computador sem ver. Nada compara, né? Aquele abraço, estarmos juntas, né? Como antes. Mas isso também foi uma ferramenta, né? Para poder manter a BVS foi justamente isso, as reuniões, falar com os membros do comitê consultivo, não só em redes sociais, né? Porque isso também é bacana, quando a gente atualizava, eu até escrevi isso, já adiantando. Enquanto a gente publicava por exemplo, a vitrine do conhecimento do Covid, nós colocamos lá na BVS, né, para ser uma fonte de informação, né, principal. Então, publicamos no Instagram, no Facebook, em grupos especializados de saúde pública, né, no WhatsApp. Então, as mídias sociais foram uma ferramenta bacana para poder alavancar os acessos à BVS. E esse contato, né, que nós estamos tendo aqui com a USP, essa semana nós tivemos com a UFBA, né, eles estão interessados a retomar. Então, nós estamos muito empolgados, a Cláudia está fazendo um trabalho bacana, de frente com a Secretaria Executiva, estamos com todo o gás, né? Então, a gente começou na parte técnica de reestruturação e agora estamos indo para a parte de governança, né, para poder alavancar.
Eu vi que vocês estão programando uma reunião com a rede, né, de vocês, a troca de mensagens. Eu acho que esse instrumento vai ajudar muito, pode ser até apresentado na reunião, para que todos, enfim, participem. É bem interessante. Ou, dependendo de quando for, talvez discutir o resultado desse instrumento lá com a rede, são pautas importantes de serem discutidas lá na rede. Mais alguém quer comentar? Chico, você ainda está por aí? O que você achou do instrumento? Tá ainda não, né? O Chico saiu, Verônica. Verônica, eu vou compartilhar o slide com os próximos passos. E eu vou abrir a última pergunta, que eu acho que é uma pergunta importante também, que na verdade, né, esse instrumento, o resultado do instrumento vai ser a base para esse plano, né, de ação que a gente está desenvolvendo para esse ano. Né? Então, além do resultado do instrumento, a gente quer saber da rede o que não pode faltar nesse plano. Né? Então, a gente já fez uma primeira etapa, né, um primeiro plano que foi 2018-2019, e nesse plano para 2021, o que não pode faltar? Né? O que vocês esperam que esse plano contemple? Então, eu estou abrindo aqui na última pergunta, no finalzinho a gente vai compartilhar as respostas com vocês, e eu vou aproveitar e subir, então, o último slide, Verônica, com os próximos passos, as datas que a gente definiu para essas atividades com a rede. Ok, adiante. Vocês estão vendo? Tá, saiu agora. Deixa eu colocar de novo. Então. Agora tá, né? Você quer comentar, Verônica, dos próximos passos aqui? Tá. Sim. Então, bem, os próximos passos é um pouco do que eu adiantei, né? Até dia 31 de março, até o final do mês, vocês se apropriarem dessa ferramenta, testar, na verdade, tá? Testar e nos enviar os feedbacks aqui, notas, comentários, dúvidas, tá bem? Então, tá lá já na rede, portal da rede, modelo, instrumento, a gente não está usando o nome modelo, porque modelo é modelo BVS, então isso é um instrumento de avaliação de instância BVS, tá? Depois disso, então, vamos ter o instrumento validado, tá? Implementar aqui as sugestões e algumas correções que forem identificadas ou sugestões, ajustar, validar isso. Então, a partir do dia 28 de abril, na segunda reunião, a gente vai apresentar o instrumento validado já com esse segundo módulo, que é de indicação dos pontos a melhorar, tá? E aí a gente vai ter até a terceira reunião desse trimestre, né? Eu estou falando. No dia 26 de maio, vocês já vão ter respondido a avaliação de maturidade, então aqui vale a pena insistir que vocês se reúnem, não esperem, vamos ter uma reunião do grupo só lá no mês de junho, vou fazer isso só lá na frente. Não, porque aí a gente não vai ter a resposta para trabalhar no dia 26 de maio. Então, a ideia é que a gente tenha no dia 26 de maio definir o plano de ação a partir do diagnóstico feito. Então, o diagnóstico viu que você tem que trabalhar mais, será com promoção de capacitação de usuários. Então, você priorizando isso, vai entrar no seu plano de ação. E aí a gente vai trabalhar as atividades para os outros 2 trimestres do ano, tá? E aí a gente vai montar uma planilha, e a gente vai acompanhando a partir do segundo trimestre, então, a execução ou a implementação do plano de ação 2021. Tudo bem? Então, esse é o nosso, para o mês, né, para o trimestre, melhor dizendo, a nossa agenda, tá? Testar o instrumento até 31 de março, até dia 15 de maio, a gente vai ter ele totalmente implementado, valendo, zerar tudo lá, e aí vocês começam então, a responder para valer, tá? Para que a gente tenha, no dia 26 de maio, já esse diagnóstico para
a gente definir as atividades do plano de ação para 2021 de cada instância BVS. Cada um vai definir quais vão ser, em que atividades vai trabalhar e as metas que vocês querem alcançar aqui dentro do que foi priorizado. Tudo bem? Dúvida? Vamos responder lá, então, as perguntas no Slido, para que a gente possa passar para o encerramento da reunião. A gente tinha falado até 3h30, tem 3 minutos aqui ainda. Eu não sei quem vai apresentar o resultado, é Joanita ou se é Juliana. Ou se alguém mais queira comentar alguma coisa. Vocês estão muito quietinhos. Depois eu pedi para todo mundo abrir a câmera no final também, a gente fazer uma foto. O que não pode faltar no plano de ação BVS Brasil 2021? É isso que vocês estão respondendo lá agora. Eu só vejo 2 respostas aqui, eu não sei se tem mais. Vamos lá. Talvez tenha mais, não sei. Por enquanto, só temos 3 respostas. Né? Quer mostrar as outras, Juliana? Acho que eu já vou compartilhando as respostas das outras perguntas, enquanto o pessoal responde essa última. Deixa eu subir aqui também para compartilhar. Bom, acho que vocês já estão vendo, né, o resultado. A gente está na primeira pergunta. Sim. Quais foram as estratégias utilizadas para seguir o plano com a rede? Opa, que saiu daqui. Bom, a primeira, né, resposta foi resiliência, a utilização de informações estratégicas, o uso de redes sociais e a implementação de recursos informacionais no portal da BVS. Tem bastante BVS que começou mesmo a trabalhar com rede social, né, nessa época de pandemia, a fortalecer essa questão da rede social. Reuniões virtuais, foco na captação, indexação e disseminação da produção científica sobre o tema pandemia. Recortes de pesquisa nas bases de dados da instituição sobre Covid-19, com divulgação nos sites. Conexão, comunicação via e-mail, reunião via Google Meet ou nas mídias sociais com os membros do Comitê Consultivo da BVS Saúde Pública Brasil. Envio de e-mails, comunicação, sensibilização, videoconferência. Então, essas foram, né, as estratégias que vocês mais utilizaram. A gente vê que, né, foi feito bastante uso de reuniões virtuais e uso de redes sociais também. Então, essa questão da comunicação, né, ela é fundamental, sempre foi. Eu acho que agora que a gente está trabalhando à distância, então, né, essa comunicação continua sendo muito importante para a gente trabalhar com a rede. A segunda pergunta, que foi quais ações foram realizadas para facilitar o acesso sobre Covid. Então, foram feitas estratégias de buscas especiais e vitrine do conhecimento, disponibilização de sites e da vitrine de Covid no portal da BVS, link na home para o hot site da BIREME. Eu acho que aqui o hot site é a vitrine, né? Eu imagino que seja a vitrine. Vitrine do conhecimento, divulgação nas mídias sociais. Foi publicada atualizações na fanpage do Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp. Disseminação seletiva de informação. Acho que aqui repetiu. Foi criado o Espaço Cidadão para atender ao público do SUS e profissionais da saúde, com links para as fontes de informação relacionada ao Covid. Atenção básica ao caminho, calendário de vacinação, cartilha de Libras, área da saúde, coronavírus portal Fiocruz, coronavírus USP, doenças de AZ e unidades de saúde do Rio de Janeiro, que eu acredito que seja da BVS do Ministério da Saúde, né? Vitrine do conhecimento, disponibilizar fontes de informação sobre Covid com vistas a facilitar o acesso à informação técnico-científica em fontes confiáveis. Foi incluída a BVS como destaque a vitrine do conhecimento sobre Covid e um destaque da página do Ministério sobre Covid.
e a divulgação de informação sobre o assunto para a comunidade. Então, a gente vê que a vitrine do conhecimento teve bastante uso, né? Tanto acho que a vitrine que foi desenvolvida pela BIREME, quanto que algumas instâncias da rede BVS também desenvolveram suas próprias vitrines do conhecimento. Para quem desenvolveu, seria até interessante analisar os acessos, né? Como que foi, se aumentou o acesso à BVS por conta da vitrine. Acho que é uma ação importante também, né? Para a gente até definir aí próximos passos de trabalho junto com vocês. E a última pergunta, vamos ver se tem mais gente que respondeu, que é o que não pode faltar, né, no plano de ação para esse ano de 2021. Então, identificação do perfil de usuário, só 3 pessoas responderam, hein? Identificação do perfil de usuário, objetivo geral a ser alcançado com o plano de ação, lista de ações e atividades a serem executadas, data de início e fim previsto para cada ação ou atividade, um orçamento alocado para cada ação ou atividade e o responsável pela execução de cada ação. Metas e prazos bem definidos e a participação de todos. Tá? Aqui a gente ainda vai deixar um pouquinho aberto, né? Quem tiver mais sugestões e, né, quem gostaria de dizer alguma coisa que espera desse plano, pode colocar aqui também, para compartilhar com a gente. Parece que não apareceu a pergunta, ficava voltando para a primeira. Talvez entrar de novo lá para testar. Tá. Já isso. Obrigado, Janita. Bem, já indo para o encerramento, eu queria, de fato, primeiro, a primeira reunião, né, com toda a rede reunida, já tivemos outras aí com alguns de vocês, a própria Rede Vida, que já está se reunindo, de referencistas também. Enfim, já tivemos alguns de vocês aqui, algumas reuniões, mas de coordenação da rede BVS, essa é a primeira, porque era fundamental a gente ter esse instrumento de avaliação disponível para que a gente, né, trabalhasse nesse plano de ação. Então, foi por isso também, só está começando agora, já na metade do mês de março. Se bem que também era um pouco difícil, né, fazer isso em janeiro, fevereiro, meses assim, a gente voltando de férias. Mas acho que a gente começa com o pé direito, 2 pés direitos, se tivéssemos, muitos pés direitos, né, porque é uma rede grande. Enfim, para trabalhar pensando no fortalecimento da rede BVS. Esse é o objetivo. Isso está como resultado esperado dos nossos termos de cooperação com o Ministério da Saúde, temos um plano de desenvolvimento da BIREME, a gente tem um plano, né, bianual de trabalho. Então, isso é uma linha do nosso trabalho, né, muito importante, o resultado que é o fortalecimento do trabalho em rede, porque é o nosso principal pilar de sustentação do trabalho que a BIREME realiza, e é com a rede que a gente vai conseguir a nossa missão, que é compartilhada por muitos de vocês, que é ampliar o acesso à informação e ao conhecimento científico em saúde para todos, não deixando ninguém para trás, em qualquer lugar. Enfim, essa que é a nossa grande missão compartilhada. Muito, muito obrigado por todos que estiveram aqui participando e enfim, acompanhando essa reunião, e também a equipe da BIREME, que vai aqui, enfim, dar seguimento a todo esse trabalho que se inicia, que se continua, né? Não é um início novo, mas que continua agora em 2021. Então, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, não está brincadeira as coisas, realmente sair só quando for estritamente necessário. Enfim, a gente não está, o tempo não está para brincadeira. Quem pode ficar em casa, ótimo, fica em casa e evita mesmo de sair, é a melhor. A gente tem que ter essa consciência para todos, divulguem isso amplamente para os seus familiares. Eu acho que, enfim, é importantíssimo usar a máscara e a gente vai sair dessa. Obrigada. Beijo para vocês. Fiquem bem. Verônica, quem puder, então, abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto. A câmera para a gente fazer uma foto final. Lembra quando a gente fazia essa foto lá na BIREME, no nosso mural? Vamos repetir isso aqui. Essas mensagens aparecendo na tela. Como é que a gente consegue? Que bom! Já vai tirando aí, vocês podem printar também a tela.
porque assim a gente vai tendo várias enfim, tomadas, né? Vários ângulos a nosso grupo. Aê! Tem uma opção nos 3 pontinhos que é de ver a galeria grande. Eu coloquei essa. Aí a gente consegue ver mais gente aqui na telinha. Aê, vamos tirando as fotos. Deixa eu abrir aqui, já estou fazendo. Bem, então anotem um calendário, como eu falei, não deixem de acompanhar, save the date lá, nossas reuniões, todos participem ativamente. Acho que sei que todo mundo está muito cansado de reunião online, virtual, mas olha, não tem jeito, é o que temos para hoje, vamos dizer assim, é o melhor que temos. Então, a gente precisa usar esse recurso para manter de pé e levar o nosso serviço, como alguns já disse, nunca fomos tão necessários, meus profissionais, nunca nosso trabalho foi tão importante como nesse momento. Acho que chegou a nossa vez de mostrar, chegou a vez da ciência, chegou a vez das evidências, as pessoas falam disso em todos os lados, então agora é a hora da verdade, a gente mostrar para o que viemos, né? Então, cada um tem aqui uma responsabilidade muito grande nesse processo, então a gente tem que se manter firme, coordenados, sérios, enfim, é esse o nosso trabalho, tá bom? Beijo no coração. Shirley, quer dar uma palavrinha final aí? Tá fechado, Shirley? É recorrente eu falar com o microfone fechado. Vão ver as carinhas aí agora que eu estou vendo, né? Acho que tu já falaste tudo, né? É importante, acho que agora a gente tem que se cuidar, e realmente eu acho que pelos acessos, pelo aumento dos acessos nas nossas BVS, nós estamos vendo o quanto que é importante, sempre foi, né, para a ciência, mas agora a gente está em evidência porque há uma maior necessidade do mundo com relação à informação em saúde, e eu acho que agora a gente tem que aproveitar mesmo, né, se colocar em evidência, e a luta, e mostrar todo o trabalho que a gente consegue fazer, e estar unidos, né? Nós temos que estar unidos para crescer junto. Gostei muito da fala, acho que foi não sei se foi Ju ou Joanita, que falaram o seguinte: olha, nós temos um cronograma de reuniões, mas estamos abertos para as necessidades pontuais. Isso é muito bom, para a gente não ficar muito só, né? Às vezes a gente precisa de um feedback e saber que as instituições estão aí. Eu acho que isso acontece tanto com a BIREME como com qualquer instituições, crossline, né? Nós podemos também estar conversando entre nós, parceiros, e evoluir. Muito bom ver essas carinhas aí de vocês. Tudo de bom. Obrigado. Acho que a gente teve, a Juliana e a Joanita podiam me ajudar, acho que a gente teve mais de 35 pessoas em algum momento, já foram saindo alguns, mas repassar de quem participou aqui das BVS presentes, eu não sei o nome de todo mundo, passo para vocês, assim, Juliana, se puder fazer só uma lista aí final, das BVS que tiveram aqui participando. BVS Odonto, BVSS do Instituto Evandro Chagas, Sandra do Ministério, a BVS da SES, INCA, Prevenção e Controle de Câncer, BVS Ecos, estão aqui, BVS Aleitamento Materno, Fiocruz, a Lu que já saiu. Em algum momento eu vi a Marine da SMS, não sei se ela conseguiu ficar até o final. Veterinária. Enfermagem. Também. De saúde de São Paulo, né? Só para dizer que é de saúde pública. A SES de São Paulo também, Secretaria de Saúde de São Paulo. Eu achei que entrou também do Pará, mas acho que era da... Elaine, tá aqui ainda. Violência e saúde, né? Flávio estava, né? Acho que estava. Estava o Adriano, né?
Isso. O Adriano, isso. Enfermagem, o Chico. Enfermagem, sim. Faltou algum, gente? Vocês podem falar aí. Ministério da Saúde. Bem, acho que é isso, Acho né? que é. Beijo, gente. Boa tarde. Tchau, tudo de bom. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.